Atos 10:36 diz assim: Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, e este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, e ela foi pregada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Versículo de número 38. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, a qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Diga comigo, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, a qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tome teu assento em nome de Jesus. Queridos, eu preciso dividir aqui, dentro de vocês, eu quero também louvar a Deus pela vida do pastor William, que ele foi incentivado, e acredito que pelo céu, para também transmitir esta mensagem pela internet, no canal da igreja. Então ele está autorizado, e aonde quer que esta mensagem chegar, você que está vendo e vai ver, Deus possa abençoar a tua vida. E a mesma dimensão espiritual que está tomando este ambiente, ele possa tomar a tua casa, possa te visitar, quem sabe, dentro de um hospital, no teu carro, na tua casa, também dentro de presídio. Uma certa feita chegou uma mensagem que estavam me vendo pregar dentro do presídio. Não sei como entrou o celular, mas entrou lá. E o que bom é que a pessoa que estava vendo a mensagem colocou no YouTube e aceitou Jesus como Salvador. Então, aonde esta mensagem chegar, Deus possa impactar a sua vida. Deus tem as suas formas de trabalhar, então que Deus possa tocar. Queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 36, 37, o verso de número 38, foi os versículos que ora nós lemos aqui, para fazer uso e exposição da palavra de Deus. Eu vou pedir que você me empreste pelo menos 30 minutos do seu tempo, e depois nós já vamos aqui trazer esta aplicação de mensagem e orar pela tua vida, porque esta mensagem aqui, ela tem 2 pontos que eu preciso abordar aqui. Ela fala sobre um tema evangelístico, porque nós estamos aqui em um congresso de missões, em Boqueirão do Leão, e também nós entendemos que Deus, esta noite, Ele pode tocar vidas, Ele pode operar milagres aqui esta noite. Quantos creem que Deus pode fazer milagre? Então já declara para a vida desse irmão, esta noite, além de Deus ativar a nossa vida, nesse congresso de missões, trazer conscientização, você vai sair daqui, diga, você vai sair daqui, debaixo de uma unção de milagre. Você declarou isso sobre a vida de alguém? Você já declarou sobre a casa de alguém? Queridos, então, para nós entendermos aqui a visão do capítulo de número 10, e nós entendendo a visão do capítulo de número 10, nós vamos entender a revelação para esta noite. O capítulo de número 10, ele nos fala sobre a conversão de um oficial da corte italiana que vai se render aos pés do Senhor Jesus. Não somente ele, mas a sua casa, os seus amigos e os seus familiares vão se render. Mensagem, mediante a mensagem que já impactou toda a Judéia, Jerusalém, e está chegando até os gentios. Este Cornélio aqui, ele é um gentil, e ele vai ser aquele que vai dar o pontapé inicial para que o evangelho de Deus, ele se estendesse para mim e para você. Nós viemos numa raiz gentílica. E como explicar isso? Existe 3 filhos de Deus, que nós costumamos dizer e aplicar na teologia bíblica. Existem os filhos por criação. E quem são os filhos por criação? Os filhos por criação são os anjos. E quem é os filhos por eleição? Os filhos por eleição é Israel. Israel é a geração eleita, é a geração que Deus escolheu. Ela ali, da raiz de Davi, que vai nascer o Salvador da humanidade. E existem os filhos por adoção. E quem são os filhos por adoção? Somos eu e você.
Todos aqueles que crêem na mensagem da cruz, na mensagem salvadora, no sacrifício de Cristo pela minha vida e pela sua vida. E então, este Cornélio aqui, ele vai ser o primeiro gentil, que vai dar o pontapé inicial para que o evangelho se estendesse a mim e a você. E todo homem fora de Cristo, fora de estar ligado a Cristo, ele é como um jambuzeiro brabo. E um jambuzeiro brabo, ele só dá fruto amargoso. Ele só faça dar frutos bons depois que ele é enxertado na oliveira verdadeira, que é Cristo. Assim éramos eu e você. E é por isso que a minha vida e a tua vida, ela se divide em antes e depois da cruz. E nós vamos abordar isso aqui esta noite, o antes e depois da cruz. E você vai ver que a mensagem de Paulo é poderosa, quando ele fala de mensagem da cruz, em 1 Coríntios 1, dizendo que 1,18, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus para a transformação. Quantos aqui já são transformados pela mensagem da cruz? Para nós entendermos então a visão do capítulo de número 10, eu preciso aplicar o pano de fundo desta mensagem. E me empreste pelo menos 10 minutos para esta aplicação, e depois eu entro na revelação daquilo que Deus ele tem para a minha vida e para a tua vida. Então, eu me dirijo para o capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, pois o capítulo de 1 de Atos dos Apóstolos, Lucas ele trata a falar do último encontro que Jesus ele teve com a sua igreja antes da sua ascensão. Todos nós sabemos que depois da ressurreição de Cristo, pastora Cimeli, ele vai ficar um espaço de 40 dias admoestando, dando caráter, ensinando, formando o caráter da igreja primitiva. Os apóstolos, a igreja, está atônita ouvindo tudo aquilo que Jesus estava falando depois da sua ressurreição. Mas ele disse que para o Espírito Santo descer, e a igreja só tem como vencer quando o Espírito Santo descer sobre ela. Ele vai dizer: eu vou subir ao Pai para ser glorificado na presença dos anjos, dos querubins, dos serafins, e só assim depois eu enviarei o meu Espírito Consolador, que virá sobre a vida de vocês. Passou-se o período, pastor Gilberto, de 40 dias, e agora é momento dele ascender ao céu, o céu de Jerusalém. Israel é tomado pela glória do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque uma nuvem está descendo, e ele entende que este é o momento de ascender ao céu, de subir ao céu. Esta nuvem começa a descer, e esta nuvem não é qualquer nuvem, não, ou uma nuvem que vem sobre o céu de Boqueirão do Leão, trazendo chuva. Esta chuva aqui, esta nuvem aqui, ela é conhecida como a Kavod, a glória de Deus, a presença de Deus. O livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 5, quando fala da inauguração do templo, e quando os adoradores estavam tocando, esta nuvem veio, e não teve sacerdote que ficou de pé, mediante a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas esta nuvem está vindo sobre o céu de Jerusalém, e ele entende que é momento de ascender ao céu, olhando para um grupo de 500 testemunhas, porque este era o número, segundo Coríntios está falando, que vai ver o momento da ascensão de Jesus, o momento que Cristo vai ascender ao céu, e olhando nos olhos de cada uma dessas testemunhas, ele disse: recebereis virtudes do meu Espírito Santo, em que há de vir sobre vós, para que me sejam testemunha, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Diga: poder do Espírito Santo. Está muito fraco o poder do Espírito Santo para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu preciso que você grave isso: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus, olhando aos olhos deles, disse isto, e ele vai ascender ao céu. Mas acredito que esta mensagem de evangelização, venha comigo nesse ponto de vista desse pregador, esta mensagem não foi bem recebida pelos apóstolos. E por que não foi bem recebida? Porque teriam que ser testemunha de Jesus em Jerusalém. E todas as vezes que os discípulos, mais precisamente
Pedro, André, Tiago e João, que eram do vínculo mais próximo de Jesus, que foram aqueles que foram os primeiros chamados, que viram os grandes acontecimentos que aconteceram, não receberam de bom grado. Esses aqui eram aqueles que estavam próximo de Jesus, quando estava no horto do Getsemane orando, quando estava no período da oração, quando estava no período da busca. Então, escute o que eu vou dizer, não receberam de bom grado a notícia que seriam testemunhas, que teriam que começar por Jerusalém a obra da evangelização. E por quê? Porque Jerusalém sempre foi um período ou um povo que resistiu às mensagens do Nazareno. Por quê? Porque entre eles existiam os fariseus, os escribas. Esses aqui não estavam no culto de Jesus para aprender, antes resistiam à mensagem de Jesus. Jerusalém foi um palco, um cenário que rejeitou muitas vezes a mensagem do Nazareno. Prova isso, vou provar. Quem é que não lembra Jesus à porta de Jerusalém? E quando ele olha para Jerusalém, ele está dizendo: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis te abrigar, como a galinha abriga seus pintinhos debaixo das asas, mas tu o rejeitaste, tu não quiseste isto. Eles não reconheciam o Messias, e tudo isto aconteceu num culto na sinagoga em Nazaré, cidade de Jesus, cidade do Nazareno. Ele está na sinagoga, e quando entra na sinagoga, foi-lhe dado o direito de ler o rolo do profeta Isaías, e o capítulo que se abriu naquele dia do rolo foi o capítulo de número 61. Quando ele olha e começa a ler, ele vai ler o que está escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas de salvação. Ele me enviou a pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha o rolo e diz: hoje se cumpriu em mim esta profecia, pois eu sou o Filho de Deus, que vim trazer salvação aos homens. As pessoas, os fariseus, os rabinos daquela época, começam amando a mensagem que está lendo, mas terminam odiando Jesus. Alguém diz anátema, alguém disse pecado. Como esse diz ser o Filho de Deus, nós vamos tirar a vida dele. Naquele dia quiseram apedrejar Jesus, mas não conseguiram. Então eles estão amutinando um grupo para tirarem a vida de Jesus. E então, queridos irmãos, eles só têm que achar no meio dos discípulos um que vai vender Jesus por 30 moedas de prata. E acharam, porque acharam Judas, e Judas vai vender um inocente, vai vender aquele que nunca pecou. Ele vai vender por 30 moedas de prata. Ele até se arrepende, ele tenta devolver as moedas de prata, mas alguém disse: o que está feito, está feito. Que o sangue desse inocente recaia sobre você. Ele sai dali e vai se enforcar, porque todo o final do Judas é a morte, não adianta. Então não adianta militar, então ele vai morrer. Mas escute o que eu vou dizer: o que tinha que ser feito, ele fez. Ele traiu Jesus, ele levou os soldados, ele levou os oficiais do Sinédrio, ele beijou Jesus com um beijo da traição. Os soldados entendem que é Jesus que eles têm que prender, e mesmo vendo o beijo da traição, eles perguntam quem era Jesus. Jesus disse: eu sou. E quando disse eu sou, eles caíram como mortos no chão. Jesus espera eles se levantar, e como o cordeiro se entrega na mão deles. Sabe que dia isto aconteceu? Isto aconteceu no dia de quinta-feira, e é quinta-feira que os cordeiros começam a ser apartados para o sacrifício no dia de sexta-feira. Jesus era o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado. Ele está se entregando na mão dos algozes, porque a vida dele ninguém tira se ele não entregar. Ele se entrega de quinta para sexta, e todos nós sabemos o que aconteceu no dia de sexta-feira. O dia de sexta-feira é um dia de tribunal sangrento. Parece que eu vejo agora, pelas ordens, Pilatos até tentou e disse: eu coloco Barrabás no lugar dele, mas eles disseram: não, nós queremos o Jesus, o Nazareno, que seja crucificado. Ele então pega a bacia, lava as suas mãos, e do sangue desse inocente eu não tenho culpa que recaia sobre vocês, mas a sentença foi dada. Dê chicoteada, batam no corpo dele. Os soldados romanos humilham, gospem no rosto de Jesus. Alguém engraçadinho no meio dos romanos disse: se é rei tem que ter coroa, coloco a coroa de espinho.
cinto. Se é rei, tem que ter manto. Ele está com seu corpo todo ensanguentado, porque ele vai apanhar de agozorrague, ossos de carneira, pontas de ferro, começam a dilacerar o corpo do Nazareno. E Isaías viu esta visão no capítulo de número 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, como raiz de uma terra seca, ele vai surgindo. Quem olhava para ele, nenhuma beleza havia para que desejasse. Era o desprezado e mais indigno entre os homens. Por que Isaías está dizendo que ele é indigno entre os homens? Porque neste momento ele está assumindo o teu pecado, ele está assumindo o meu pecado, ele está assumindo a tua maldição, ele está assumindo a minha maldição. Quem olhava para ele, nem beleza havia para que desejássemos, mas ele foi moído, e foi moído à morte de cruz. Mas ele vai dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. É por isso que, por amor a mim e amor a você, ele foi até o fim. Diga comigo: ele foi até o fim. Ele não abriu a boca para nada, pastor Ilham. Ele vai então apanhar dos soldados, vão colocar o patíbulo, a parte de cima da cruz, no seu ombro, e obrigar ele a caminhar até o alto do Monte Caveira. Ele vai sangrando, ele vai esvaindo em sangue, mas ele não abriu a boca para nada. Ele chegou na cruz do meio, e quando chegou na cruz do meio, ele é diferente do ladrão da direita, o ladrão da esquerda. O que o ladrão da direita e o da esquerda não pôde fazer? Ser gerador de vida, ser gerador de promessa, ser gerador de redenção. Pois o Cristo que está lá é o Filho de Deus, que está sendo agora crucificado por mim e por você. Agora, na cruz do meio, o sangue dele está descendo. Todos olham para ele, e algo diferente vai acontecer. Em um dado momento daquele dia, ele disse, olhando para o céu: Tetelestai, está consumado. Eu entrego a ti o meu espírito, Pai. Meus irmãos, escute o que eu vou dizer. A sepultura dos santos se romperam, e os santos ressuscitaram. Aconteceu algo mais ainda: o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Alguém disse: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Agora, prepara para dar glória a Deus aí, queridos irmãos. Sabe por quê? Os discípulos, quando lembram de Jerusalém, eles lembram de tudo isto. Eles lembram de perseguição, eles lembram do Cristo crucificado. E Jesus está dizendo: vai ter que começar por Jerusalém, a obra da evangelização. Os corações pesam, porque eles lembram de tudo isso. Um cenário de perseguição, um cenário de afronta. Jesus disse: eu não vejo Jerusalém como cenário de perseguição. Mas se vocês entendem que Jerusalém é um cenário de perseguição, que vocês têm que estar escondido, não tem problema para mim. Fiquem no cenáculo, só acreditem na promessa, só acreditem em quem está prometendo. Por que, Senhor? Porque quem está prometendo não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se vocês ficarem na promessa, eu virei com o cumprimento da promessa. E aí, quando a promessa chegar, vocês serão cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir: para fazer a obra da evangelização, não pode ser meia pataca. O vaso não tem que estar pela metade, não. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Quando o meu Espírito Santo vir sobre a vida de vocês, deixa eu dizer o que vai acontecer. Quem está escondido vai sair para fora. Eu vou repetir: o evangelho que está escondido dentro do cenáculo, quem está com medo, quem está temeroso pela vida, vai se encher do Espírito. E quando vocês se encher do Espírito, Pedro, tu vai sair para a rua, tão cheio da minha graça, da minha autoridade, que o teu sermão vai impactar um cenário de mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas estão sendo impactadas pela mensagem
que Pedro está pregando cheio do Espírito Santo. Vai mais adiante ainda, cheios do Espírito Santo, nós falamos sobre isso. Eles não precisavam nem tocar, era somente andar, e a sombra deles curava os enfermos. Eu vou repetir, cheios do Espírito Santo. Você pode não ter ouro, você pode não ter prata, mas você tem o levanta e anda em nome de Jesus. Eu vou repetir, este final de semana nós vamos sair daqui cheios da presença do Espírito Santo. Cutuque esse crente e diga: eu só aceito você sair daqui hoje cheio da presença do Espírito Santo, porque há características de uma igreja sem a presença e de uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. Tem gente que anda que nem galinha de Angola por aí: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Mas eu vim pregar no boqueirão do leão que Deus vai te encher do Espírito Santo. E há uma diferença de uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo é uma igreja estática. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo é uma igreja barulhenta, é uma igreja que se movimenta. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo é uma igreja medrosa. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo é uma igreja valente. Deus vai te encher do Espírito Santo hoje, para você sair daqui rasgando leão e urso no meio. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo olha para baixo e só enxerga derrota. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo olha para cima e sabe que o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, as obras são da carne. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, os frutos são do Espírito. Eu vou repetir o que disse aqui. Hoje você vai sair na tua Jerusalém, e a tua Jerusalém será palco de dupla honra. Te prepara para ver Deus impactar esta cidade. Deus tem promessa com esta casa, Deus tem promessa com este lugar, e Satanás já começa a preparar as malas dele, porque esta cidade não será mais morada de Satanás. Esta cidade aqui será a habitação do Altíssimo. Tempo novo de Deus está chegando, tempo de dupla honra. Só quem acredita nisso levanta a sua mão e adora a Deus, irmãos. É na tua Jerusalém onde ninguém acreditou na tua chamada. Irmãos, escute o que eu vou dizer. Não é porque eu estou pregando numa igreja pequena que eu não vou pregar. Eu estou pregando aqui como se fosse o último culto da minha vida. Alguém me fez só uma pergunta: pregue em igreja pequena? E eu respondi com outra pergunta: Jesus cabe lá? Se Jesus cabe lá, eu vou caber também, e eu vou falar das boas novas de salvação. Então, vamos liberar a palavra profética. Diga comigo: Jerusalém. Jerusalém será abalada por uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas existe um segundo cenário. Olhe para mim aqui, jovens. Existe um segundo cenário que se chama Samaria. Samaria também será abalada pelo poder de Deus. Quem é que não lembra que Samaria, dentro do contexto do Antigo Testamento, dentro do Novo Testamento, não foram receptivos. Não foram receptivos aqueles que são portadores da promessa, aqueles que trabalham na reconstrução. Quem é que não lembra de Neemias dentro do Antigo Testamento? Ele tem cartas do rei, ele recebe cartas do rei. O rei disse: por que está triste, Neemias? Ele disse: estou triste por causa da minha Jerusalém. Os muros estão fendidos, as portas estão quebradas. É este o problema? Então pega cartas de autorização. Irmão, isso aqui é muito forte, porque se você pegar o que Deus está falando aqui, hoje o rei desceu no ambiente e ele vai te entregar cartas na tua mão. E se ele te entregar cartas na tua mão, dá para nascer Sambalate e Tobias, que vai impedir o processo da reconstrução, aquilo que Deus tem na tua vida. Neemias, ele parte para a reconstrução, e todas as vezes que alguém se levantar no intuito de reconstruir, se levantará a geração de Sambalate e Tobias. Eles são zombadores, e quem é zombador é crítico, e a arma do crítico, escute o que eu vou dizer, o incompetente é o crítico. Por quê? São os que mais criticam,
e são os que menos fazem algo em prol do reino de Deus. Quando você vê um crítico, você está olhando para o incompetente. Por quê? Porque ele gosta de criticar, ele gosta de falar, mas ele não gosta de somar para o reino de Deus. Sanbalate e Tobias começam a zombar, dizendo: desce daí, Neemias, esta obra não vai dar em nada. Esse muro, se uma raposa passar a noite, ele vai cair. E Neemias, ele pegou a colher da reconstrução, mas ele pegou a espada do Espírito e disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quem me mandou foi Deus, quem me ordenou foi Deus. Eu não saio daqui, daqui ninguém me tira. Eles até zombaram, mas escute o que eu vou dizer. Satanás, na verdade, estava desesperado. Por quê? Porque Neemias vai reconstruir os muros em 52 dias. As portas estarão de pé em 52 dias. Por que tudo isso? Porque ele sabe que depois dos muros reconstruídos, só tem uma forma da glória voltar para Jerusalém. Essa é a palavra voltar. É por isso que Esdras, o escriba, volta para Jerusalém, e ele começa a aplicar a palavra no centro de Jerusalém. Ele começa a aplicar a palavra para o povo. E depois de Esdras, quem vem? Depois de Esdras vem Ageu. E Ageu, ele é o profeta menor, mas ele tem grande peso para profetizar o quê? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você entendeu? Porque o inimigo não quer que você reconstrua muros, que você reconstrua a porta, porque ele sabe que depois de muros levantados, depois de portas no lugar, o poder de reconstrução vai acontecer. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu não sei se você vem vivendo períodos de guerra, de destruição. Eu não sei o que o inimigo fez na tua casa, nos teus sonhos, nos teus projetos, se bagunçou algo, mas eu vim aqui com uma palavra do céu para a tua vida. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão. Oh, Espírito Santo de Deus, eu tenho liberdade para dizer aqui essa noite. Eu não estou pregando somente para quem está aqui. Deus está trazendo esta mensagem para os que estão do lado de fora. Algum lugar está sendo impactado pela palavra de Deus. Não se admire, Deus está fazendo algo novo nesta cidade aqui. Então, queridos, escute o que eu vou dizer aqui. Escute o que eu vou dizer. Depois de Samaria, nós temos Samaria dentro do contexto do Antigo Testamento. E dentro do contexto do Antigo Testamento, não receberam Jesus. João pediu para Jesus mandar fogo do céu. Jesus disse: não, João, calma o teu coração, porque quando o meu Espírito vier sobre a vida de vocês, Filipe entra dentro de Samaria, e Samaria será abalada pelo poder de Deus. Tu vai ter que colocar a mão, João, para eu batizar com o Espírito Santo. Acalma. Agora cutuque esse crente e diga: todo mundo tem uma Samaria. Pode dizer: todo mundo tem uma Samaria. E se você não compreender isto, você vai se limitar a estar dentro do templo somente. Por quê, pregador? Eu vou dizer: tem gente que pula 365 dias do ano na igreja, salta, rodopia, se enche do Espírito Santo, mas fica só dentro da igreja. Ser cheio do Espírito Santo não é para pular. Ser cheio do Espírito Santo não é só para falar em línguas estranhas. Além que tudo isto seja bom, mas ser cheio do Espírito Santo é ser um dínamo, é ser uma dinamite, é sair daqui e entrar dentro de Samaria e abalar Samaria com o poder de Deus. Vou repetir: é sair daqui, entrar dentro do terreno do inimigo, aleluia, e ver Deus trabalhar de forma espiritual, sobrenatural. Eu estou vendo o crente que vai sair daqui, vai entrar dentro de Samaria, boca de fumo vai fechar. Deus vai salvar o cachaceiro, Deus vai salvar o alcoólatra. Pastor, mas meu marido não é crente. Você vai entrar dentro de Samaria e abalar essa Samaria com o poder de Deus. Você só tem que se mover por fé. Diga: se mova. Não diga para essa pessoa: se mova. Por fé. Porque quando você se move por fé, o impossível de Deus acontece. Agora eu preciso aplicar aqui, porque Jesus disse: dentro de Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Existem muitos lugares que se conformaram
A casa ficou cheia. A casa está cheia. E Pedro fica dentro de Jerusalém um período de 9 a 10 anos, segundo a história. Escute o que eu vou dizer. Ainda mais que eu descobri que tem um pastor, que tem um pai historiador aqui na cidade, então eu vou devagar aqui, mas vamos lá. Mas segundo a história, são 8 a 10 anos que ele fica dentro de Jerusalém só querendo pregar para quem é judeu. Só que Deus é tremendo. Deus é poderoso. Existe um homem chamado Cornélio, que ele já ouviu falar do evangelho que abalou Jerusalém. Já ouviu falar do Nazareno que andou fazendo milagres na Galileia. Ele ouviu falar dos sinais que o Nazareno está operando. E aí, escute o que eu vou dizer. Escute o que eu vou dizer. Olhe para os meus olhos aqui. E Cornélio nos mostra a prática. Que não adianta tu dizer que tu é bom. Que tu é bonzinho. Que tu estende a mão. Que tu faz coisas boas. Se tu não aceitar Cristo como Salvador da sua vida, você vai para o inferno com boas ou sem boas obras. Não adianta ser bom se não reconhecer Cristo como Salvador da sua vida. Isso não adianta ser bonzinho e não deixar Jesus entrar dentro do teu coração. Não adianta receber uma mensagem como essa e invalidar tudo o que está aqui acontecendo e viver as velhas práticas do lado de fora. Esse camarada é bom, ele é generoso, ele dá oferta aos pobres, ele esmola, ele faz coisa que muitos crentes não fazem, ele jejua, mesmo sem sabendo como fazer, ele jejua, ele ora. O que vai acontecer? A oração dele, as esmolas dele, atraiu os olhares de Deus para ele, diz, vai ter que entrar salvação na casa de Cornélio. Vai lá, anjo mensageiro. O que eu faço? Vai lá e traz uma mensagem para ele. E qual é a mensagem? Que ele tem que ir até a casa de Simão, o curtidor de couro. Lá existe um homem de sobrenome Pedro e ele dirá acerca do evangelho. O anjo mensageiro chega. E eu acredito que anjo até queria pregar, mas ele não vai pregar, porque mensagem de evangelização não é mensagem para anjo pregar, é mensagem para homens pregar. Então ele disse, o mensageiro que vai te falar acerca das boas novas de salvação, ele está na casa de Simão, o curtidor de couro. Manda mensageiros teu. Ele vai mandar 2 criados, um soldado piedoso. Vão viajar e vão chegar até onde o Simão Pedro está. Aonde Pedro está? Estava dando o horário do meio-dia. Ele vai para o terraço de cima. Ele vai orar. E quando ele ora, ele vai ter uma visão. E que visão é esta? Um lençol segurado pelas 4 pontas. Todo tipo de animal impuro e puro para um judeu comer vai cair perante aquele lençol. A voz vai dizer a primeira vez, come. Ele disse, não, eu sou um judeu, eu não como coisa impura, eu não coloco coisa impura perante a minha boca. A visão se repete pela segunda vez, ele não entendeu. Ela se repete pela terceira vez, você pode ler no texto, ele não entendeu. Então o Espírito Santo dá uma chacoalhada nele. Cutuque esse crente e diga, hoje o Espírito Santo vai te chacoalhar. Pode cutucar esse crente, vai, diga, o Espírito Santo vai te chacoalhar. E o Espírito Santo disse, desce, porque os mensageiros estão à porta chegando, e tu vai levar, eles vão te levar até a casa de Cornélio. Existem momentos na minha vida e na tua vida que o Espírito Santo tem que nos chacoalhar, porque nós achamos que missão, evangelização é coisa de pastor. Não, é coisa da igreja toda, está envolvida. É num sentimento. Ovelha gera ovelha. Vou repetir, ovelha gera ovelha. Se você convidar alguém para estar aqui, se você entender a tua peça fundamental, esta casa vai ficar pequena para o que Deus vai fazer. Então os mensageiros disseram, nosso Senhor teve uma visão, um anjo apareceu. Aí Pedro entendeu uma coisa, Deus não faz exceção de pessoa. Se coloca de pé comigo em nome de Jesus.
Eu gostaria de terminar essa mensagem com você aqui na frente do altar. Vem aqui na frente do altar.